Verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ora, eu com certeza acredito que Jesus é superior aos anjos, o meu vizinho também, as pessoas com que eu me relaciono também acham que anjo é anjo, Jesus é Jesus. Mas será que esse era o pensamento daquela época? Nós conhecemos hoje uma seita que misturava, religião oriental com judaísmo, com cristianismo, com paganismo, chamada gnosticismo. Ela ficou muito forte no segundo século, do ano 100 ao ano 200 depois de Cristo. Mas é possível que houvesse de forma embrionária essa seita gnóstica já no primeiro século, já nos dias em que Paulo, João, nos dias do autor de Hebreus, E nós vemos um vestígio disso em Colossenses. Lá em Colossenses, Paulo, ele lida contra algo que ele mesmo chama de culto aos anjos. Vejamos aqui em Colossenses 2, verso 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E aí você está lendo aqui o Novo Testamento, passa batido por esses versos, não entende aqui o que é principado, potestade, porque ele é o cabeça, porque a plenitude. E o propósito desse curso é esclarecer as Escrituras. Então, no que acreditava o gnosticismo? O gnosticismo acreditava que havia um Deus supremo, inacessível, inamovível, impassível. Só que esse Deus ele era tão poderoso que ele não podia criar a matéria, porque ele iria encostar na matéria, a matéria iria se dissolver. Então, emanou-se dele outros seres celestiais, seres espirituais, podemos chamar de anjos, como eles também chamavam. E algumas das tradições gnósticas, que eu vou citar aqui, dizia que havia vários anjos que, o primeiro, aliás, eles eram os éons, pares, macho e fêmea, que emanavam do Deus Supremo, só que eles ainda eram muito poderosos, então daquele par emanava um outro par um pouquinho menos poderoso, e daquele outro par um pouquinho menos poderoso, e assim 30 pares de éons, anjos macho e fêmea, emanações do grande Deus Supremo, e eles iam decrescendo de poder, e aí, igual na mitologia grega, um daqueles anjos ali se apaixona por um outro ser, tem uma paixão proibida, aí aquele teve um aborto, Deus Supremo condena aquilo, e aquele feto, aquele aborto é o maligno, é o responsável pelo mal, mas depois ela tem um amor verdadeiro, e ali nasce o filho, e aquele seria o Logos divino, que depois de várias emanações, vai se distanciando, vai diminuindo a glória, vai diminuindo o poder, já torna possível de encostar na matéria, já é um ser celestial que encosta na matéria. Então Jesus, ele seria assim a unha, a pontinha, o fio de cabelo, de todas essas emanações de anjos, de éons, abaixo de toda aquela pirâmide, de toda aquela hierarquia ali, Jesus, ele seria um ser que encarnou aqui, ou nem encarnou, apenas um espírito, Então esse seria Jesus na concepção de muitos. E eles começavam a pregar que nós temos um conhecimento verdadeiro que não está escrito nos livros do Novo Testamento. Nós temos uma doutrina, uma tradição oral preservada desde os dias de Jesus dos apóstolos. Isso aqui que está escrito na Bíblia era para o povão, para as massas. Mas para os apóstolos ele contava essas coisas aqui, esses segredos, essas conspirações. E só nós temos essa gnose, esse conhecimento. Então o gnosticismo ele é uma redenção daqueles que se apropriam desse conhecimento esotérico, dessa filosofia ocultista. Então isso que é o gnosticismo, Então, toda essa estrutura de anjos, de éons, de emanações, eles chamavam essa estrutura celestial que estavam aí nas camadas do universo, eles chamavam essa estrutura de pleroma.
Olha que interessante. Aí você vem aqui em Colossenses e lê assim: porque nele habita corporalmente toda a, aí está em grego, pleroma da divindade. Ou seja, Paulo está contradizendo aqui uma ideia que se torna bem forte ali no segundo século, possivelmente ela estava presente nos dias de Paulo, de alguma forma, né? Ele está dizendo, olha, esse esquema do pleroma com anjos, né, com principados e potestades é a maneira dele se referir às vezes aos anjos do mal, às vezes a seres celestiais, principados e potestades. Então esse negócio de dizer que Jesus é mais um ali nesse panteão de principados e potestades, de seres, de outros deuses, de deusinhos, de deuses menores, isso é uma grande mentira. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude, todo o pleroma, todo o poder que sustenta o universo está dentro de Cristo. Ele é o cabeça. Ele não é o pedacinho da estrutura, ele não é o dedinho do pé. Ele é o cabeça de toda a estrutura criada de anjos, de seres celestiais. Tudo bem? Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça dos anjos. Vejamos agora verso 18, olha que interessante. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos. Olha só, culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo que a cabeça, está em letra maiúscula aqui na minha tradução, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, esse negócio aí de culto aos anjos, do pleroma, de principados e potestades, esquece isso. Jesus é o cabeça de tudo, ele é superior a tudo isso. E aí nós voltamos para o livro de Hebreus, o capítulo 1, qual que é o propósito? É dizer que Jesus é superior aos anjos. Ele é superior a tudo que foi criado, ele sustenta o universo. Será que isso já estava forte nos dias do autor de Hebreus? Não sabemos, temos aquele vestígio em Colossenses. Mas Deus também já pode ter enviado isso daqui para ser um testemunho contra essa doutrina que ameaçou o cristianismo no segundo século depois de Cristo, conhecido como gnosticismo. Então, o primeiro capítulo, agora você está entendendo o raciocínio do autor de Hebreus, é falar assim, olha, Jesus não é o pedacinho do pé do pleroma, Jesus não é um anjo, em Jesus estão contidas todas as coisas, ele que criou tudo, ele é o cabeça, ele é superior aos anjos e herdou mais excelente nome sobre eles. Então eu vou contar para vocês o que ele fez depois que ele morreu e subiu ao céu, né? Depois que ele fez a purificação dos pecados, ele está sentado lá à direita da majestade, não é qualquer pessoa que se assenta ali, ele está lá nas alturas.